Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Petrelini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E hoje quero falar um pouco sobre carregadores de veículos elétricos, que estão tudo a ver, com o universo de energia solar, porque desde o momento que aumentou o consumo aí de energia elétrica nas residências para carregar os carros, o pessoal precisa ampliar aí os sistemas fotovoltaicos. Geralmente uma pessoa que tem energia solar em casa, ela tem interesse em ter um veículo elétrico, e aí, com isso o consumo de energia acaba aumentando, acaba precisando ampliar um sistema fotovoltaico ou acaba colocando um sistema fotovoltaico porque acabou de comprar um carro elétrico. Então é uma área que tem total relação, ainda mais que os fabricantes de inversores, eles também fabricam carregadores de veículos elétricos, porque são circuitos de eletrônica de potência muito parecidos, que existe ali um estágio de conversão. Então os fabricantes de inversores dominam muito essa parada e também fabricam os carregadores de veículos elétricos. E basicamente é possível carregar o carro de duas formas, através de corrente contínua e através de corrente alternada. A bateria que tem no carro, ela é de corrente contínua. Então, se nós estamos falando em carregar a bateria através de corrente contínua, ou seja, a gente colocar nela corrente contínua, vai ser um carregamento bem direto. Basicamente o carregador ele já vai entrar com a energia no carro e basicamente já vai para a bateria. Vai ter ali apenas alguns circuitos de proteção, às vezes um circuito estabilizador, alguma coisa assim. Já o carregamento através de corrente alternada, ele precisa primeiro passar por um conversor dentro do carro, um conversor CA para CC, como se fosse um retificador. Por quê? A bateria é de corrente contínua, e se nós estamos entrando com corrente alternada, nós temos que converter essa corrente alternada dentro do carro para corrente contínua, para aí sim ir para a bateria. Então, dentro do carro, de todo veículo elétrico, tem um conversor CA-CC, quando ele permite esse carregamento através de corrente alternada. E aí por isso que não existem carregadores de corrente alternada com potência muito grande. Porque se nós tivéssemos um carregador de corrente alternada de 100 kW, por exemplo, seria necessário ter um conversor CA para CC dentro do carro de 100 kW, para a gente conseguir converter essa corrente alternada em corrente contínua e poder carregar a bateria. Isso seria algo gigante, que ocuparia muito espaço, teria muito peso dentro do carro, seria algo que não faria muito sentido. Então é por isso que geralmente os veículos elétricos, se você for verificar na ficha técnica dele, fala que é possível ver a potência do conversor de corrente alternada para corrente contínua. E geralmente é uma potência ali de 11 kW, geralmente. Por isso que você encontra carregadores de corrente alternada de 11 kW. Você fala, Guilherme, tem carregadores de 22 kW, que seria ali o dobro. Geralmente, esses carregadores, eles possuem duas pistolas de carregamento para carregar dois carros ao mesmo tempo. Então, é muito comum você encontrar carregadores de corrente alternada de 7, de 11 kW, que são potências aí que a gente encontra no mercado, os veículos têm o conversor dentro deles. Então não adianta a gente ter um carregador de corrente alternada de 40 kW, sendo que o conversor dentro do carro é de 11. Então vai haver ali um gargalo, uma limitação. Então não adianta a gente comprar um carregador de corrente alternada muito grande, a não ser que a gente pensa que esse carregador vai ser usado para carregar vários veículos ao mesmo tempo. Aí sim, ele acaba fazendo sentido. Então, já o primeiro ponto é que os carregadores de corrente alternada, eles são de potência menor. Por isso que eles também são muito mais baratos. Os carregadores de corrente alternada, basicamente, eles pegam a corrente alternada da rede elétrica, fazem só um estágio ali de proteção, algum circuito de monitoramento e controle, colocam ali uma proteção contra surtos, alguma coisa do tipo, e já vai para o carro. Ele não tem nenhum estágio a mais de conversão dentro dele. É um dispositivo pequenininho, bem barato, mais barato que celular, alguns modelos, e basicamente eles são um carregador CA para CA. Eles pegam o CA da rede e jogam o CA no carro. Aí o carro que faz do CA para o CC para jogar na bateria. Então, o carregador de corrente alternada ele tem uma potência menor por conta dessa limitação do conversor dentro do carro.
E ele é um circuito bem simples, apenas ali algum relé, algum dispositivo de proteção, monitoramento. Então, é basicamente um carregador bem simples, certo? Já o carregador de corrente contínua, ele é ao contrário, o estágio de conversão está dentro dele, né? Já que ele carrega o carro de maneira direta, né, ele já conecta basicamente na bateria, igual eu falei para vocês, deve ter algum circuito ali dentro de estabilização, proteção também dentro do carro, não é algo já, né, direto. Tem sim ali, né, um circuitinho antes, mas nenhum circuito de conversão, né? Mas a complexidade está no carregador. Por quê? Né, a rede ela é de corrente alternada e o carregador tem que entregar para o carro corrente contínua. Então, é meio que um processo de retificação também, né, de corrente alternada para corrente contínua. E nesse caso, como nós estamos carregando diretamente na bateria, a gente consegue carregar com potências muito mais elevadas. Mas também existe uma limitação de cada veículo, né, que fala qual que é o máximo de potência que você consegue colocar em corrente contínua nele. E geralmente os veículos, né, de hoje é mais ou menos ali uns 40 a 50 kW. Então você vai encontrar aí no mercado carregadores de 40, 50, 60 kW de corrente contínua. Por quê? É o limite que nós conseguimos colocar ali, né, no carro, que é o que a bateria aceita receber, né, de maneira direta. E aí, por conta disso, esses carregadores eles acabam sendo gigantes, né? Ele parece, não vou falar que parece uma geladeira, né? Mas, sei lá, metade de uma geladeira. Eles são grandes, pesados, são maiores que os inversores, inclusive. Você pegar um inversor de 40 kW e pegar um carregador de 40 kW, um carregador de 40 ele é muito maior. Porque, basicamente, ele tem que converter 40 kW de corrente alternada em corrente contínua. E isso não é fácil. É como se fosse uma fonte gigante, né? E vocês, não sei se vocês trabalham com eletrônica, mas você vê que não é fácil encontrar uma fonte de 40 kW. Você vai ali nas lojas aqui no Brasil e fala, eu quero uma fonte de 40 kW, né? Corrente alternada para corrente contínua e que entrega 40 kW na saída. Você não vai encontrar, é algo caríssimo, então não é algo fácil de se fazer. Então esses carregadores, eles são mais caros, eles são mais complexos, muitos custam o preço do carro, dependendo do modelo, porque é uma eletrônica mais potente, né, ali, né, que ele tem no equipamento, um estágio de conversão, circuitos de acoplamento, e isso faz com que ele seja uma mini geladeira muito grande. Porém, ele já carrega 40 kW diretamente na bateria. E se nós estamos falando ali que as baterias elas possuem mais ou menos 40 kWh, um exemplo, né? Cada carro tem sua ficha técnica ali que mostra qual que é a capacidade da bateria dele. Se nós estamos falando de um carro que tem 40 kWh, significa que se a gente colocar um carregador de 40 kW, nós vamos carregar a bateria em 1 hora. Não é bem assim, tá? Por quê? Essa conta de padaria, né, de potência por capacidade, ela ocorre até mais ou menos uns 80% da bateria. Depois disso, né, o carregador e o carro, eles se comunicam e eles controlam a carga da bateria de maneira mais lenta, como se fosse um ajuste fino, né, mais ou menos dos 20% aos 80% ali da bateria. É um carregamento mais pauleira, e depois dos 80% até os 100% da bateria é meio que um carregamento um pouquinho mais lento, como se fosse um ajuste fino, para garantir que a carga vai ser de maneira segura e também que faça com que a bateria tenha ali a vida útil preservada, né? Não seja como se fosse um susto na bateria, né? E também risco de perder controle, né? Então é feito de uma maneira muito mais controlada. Então dos 80% aos 100% da bateria, a carga ela como se puxasse um pouco o freio de mão, né? Meio freio de mão, e o carregamento ele fosse um pouquinho mais lento para preservar ali as características da bateria, certo? Então, se a gente for fazer a mesma lógica para um carregamento de corrente alternada para esse mesmo veículo, né, nós estamos falando aí de 5 horas ali de carga, mais ou menos. 5 a 6 horas, né, para carregar uma bateria, depende, né, da potência do carregador de corrente alternada. Então, além desses detalhes que eu falei para você, né, de onde está a complexidade do carregador, desse processo de
desse estágio de conversão dentro do inversor ou dentro do carro, isso impacta, né, depende da potência que a gente consegue entregar ali para o veículo, impacta no tempo de recarga, né? Então é basicamente isso, né? Um carregador de corrente contínua, ele consegue carregar o carro muito mais rápido por conta que ele tem uma potência maior e porque ele já vai direto na bateria, né? Então não adianta a gente pegar dois carregadores, um de corrente alternada e um de corrente contínua, os dois de 50 kW. Qual vai carregar mais rápido? O de corrente contínua, porque o de corrente alternada ele vai esbarrar numa limitação, que é o conversor que está dentro do carro. Ele não vai conseguir aproveitar os seus 50 kW, por exemplo. Já um carregador de corrente contínua, como ele já está praticamente direto na bateria, ele consegue entregar o máximo possível. Beleza? Tudo isso também relacionado a preço, né? Um carregador de corrente alternada, igual eu falei para vocês, muitos modelos é mais barato que um celular hoje em dia. Mas um carregador de corrente contínua, pode ser que às vezes ele seja mais caro que o carro que você esteja, dependendo. Tem que consultar. Não são todos os fabricantes de inversores que conseguem fabricar o de corrente contínua, porque o buraco é mais embaixo. Só que é um mercado muito interessante. Por quê? Carregador de corrente alternada, geralmente ele é entregue de graça em muitos modelos de veículos elétricos. Às vezes você compra ali uma BMW, por exemplo, um Porsche, alguma coisa assim, né, que são os carros mais luxuosos, as montadoras já te entregam o carregador de graça. Então, é um mercado que os fabricantes, né, que fazem carregadores terceiros, vamos dizer assim, eles não têm tanto espaço, porque o próprio fabricante do carro já entrega para o cliente. Isso é uma forma de ganhar mercado, né? Você compra o veículo elétrico, eu te dou o carregador. Só que corrente contínua já é diferente, né? Então, acaba sendo um mercado muito interessante. E o corrente contínua é onde que está a forma de ganhar dinheiro, né? Monetizar. O pessoal que gosta de fazer estações de carga, né, de recarga em postos de gasolina, em locais estratégicos, como às vezes hotéis, restaurantes, é ali que dá para faturar. O pessoal acaba conectando, né, os carregadores através de um protocolo de comunicação chamado OCPP 1.6. Nesse protocolo de comunicação com o OCPP 1.6, ele consegue integrar numa plataforma de cobrança e a pessoa, né, qualquer pessoa chega ali num ponto de recarga público, conecta o seu carro, passa o cartão de crédito ou no aplicativo ali, já faz o Pix e já consegue utilizar para recarregar seu veículo. Então acaba virando um ponto de negócio, né? Diferente do carregador de corrente alternada, que geralmente é mais voltado aí para residências, né? Então é diferente. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí. Nesse vídeo aqui eu falei um pouco sobre os dois carregadores, uma visão um pouquinho diferente. E se inscrevam no canal, deixem um like. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, tamo junto. Até a próxima.